Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre o Remo e o mercado de transferências que segue a todo vapor. Que história é essa de que o Silvio Romero, que já passou no futebol brasileiro no Fortaleza e que aí está atualmente sem clube, livre no mercado, seria uma alternativa para a camisa 9, até porque com a saída do Viseu, né, ainda não houve uma chegada de mais um jogador para repor essa posição, vamos comentar aqui com vocês. Tem também um outro centroavante que um pouco mais de um ano e meio atrás, início do ano passado, foi especulado em times no Brasil, no Corinthians, no Grêmio, no Cruzeiro, e na época um time lá do Equador pedia a LDU quase 40 milhões de reais. Ele está hoje em um clube pequeno da Argentina, será que não poderia ser uma boa para clubes aqui no Brasil, até porque ele vivia uma fase muito boa, vou mostrar aqui para vocês, e mais um setor de um meia chegando aí no Remo para o decorrer da atual temporada. Então só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, que nós trazemos vários vídeos de notícias, né, do Remo no decorrer da semana, em média 6, 7 vídeos todas as semanas aqui para vocês no canal. Então para você não perder nada de atualizações do mercado da bola, especulações, se inscreva, deixe seu like que certamente nos ajuda bastante, beleza? Então o primeiro que eu quero começar falando aqui é sobre o Iago, né, o jogador que tem 24 anos, foi anunciado esse empréstimo aí junto à equipe do Fluminense até o final da atual temporada. É um nome que eu já trouxe aqui no canal no ano passado, depois do destaque dele, né, pelo Nova Iguaçu no campeonato estadual. E realmente surpreende porque ele não tem conseguido ter uma boa sequência nessa atual temporada, usando aí a camisa do Brasiliense, onde ficou até o mês de março, somou apenas 11 jogos e um gol marcado, não fez parte do elenco, né, que iria disputar a Série D e chega para ser um reserva nessa posição de meia, né? Acho que vai brigar ali pelo Regis para ser um reserva imediato na posição. Lembrando que no Campeonato Carioca do ano passado foi muito bem, o Nova Iguaçu chegou na decisão e tudo mais contra o Flamengo, acabou perdendo. O primeiro jogo acho que foi 3-0, né, já, e aí não tinha muito mais o que fazer. Na volta 1-0 ainda para o Flamengo, onde o Iago teve uma participação muito boa no estadual. 12 jogos, um gol no total, só uma assistência. Ué, que estranho, pensei que, acho que aqui tá errado, porque realmente pelo Nova Iguaçu foi isso, 14 jogos, 3 gols e mais 3 assistências. Esse foi o desempenho dele no ano passado. Tudo bem, né? Teve 2 gols e 2 passes na Copa do Brasil e no Carioca 1 gol e mais uma assistência. Então acho que cada site que está mostrando uma coisa, né? Mas enfim, foi uma participação muito boa. Inclusive está aqui o desempenho dele, né? Contra o Vasco, o Flamengo, o Botafogo. Teve uma nota média muito boa. Aí foi emprestado para o Curitiba por decorrer da temporada passada. Na Série B o Coxa não subiu. Ele só fez 5 jogos na segunda divisão e uma assistência no jogo aqui contra o Goiás, empate por 1-1. Então realmente não vem de uma sequência jogando com muita frequência ou algo assim. Mas ainda vejo um bom potencial no jogador. Pelo que eu vi aqui, o contrato dele com o Fluminense vai só até o final dessa próxima temporada. E aí teria que ver, né, se assinaria com ele em definitivo, se ele vai voltar para o Fluminense de empréstimo, porque a tendência é de que ele até mesmo tenha, né, um empréstimo no ano que vem, caso o Remo não queira ficar com ele em definitivo, para algum clube no futebol carioca, onde ele já se destacou bastante. É basicamente um meia, tá? Cai um pouco pelo lado direito, mas no geral é isso, não temos tantos números assim para analisar. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Iago, que lembrando, ano passado foi a primeira vez que ele jogou como profissional, quando ele estava com 23 anos, né, basicamente. Então realmente demorou até ter as primeiras chances, mas foi bem. Lembrando que pelo Fluminense ele fez toda a categoria de base, foi convocado para a seleção brasileira, meia canhoto, mas que não teve espaço nenhuma partida no profissional do Fluminense. Pode deixar sua opinião, acho um bom reserva, uma boa composição de elenco, né, que não deve custar tanto para os cofres do clube. Bora falar também sobre a situação envolvendo o Silvio Romero. Então, informação que surgiu aí nessa última semana, inclusive muito obrigado ao portal Legado Azulino, que foi o primeiro a trazer essa informação aqui no YouTube, de que o atacante ex-instituto poderia ser um alvo aí para o Remo no decorrer dessa temporada. Igual eu disse lá na introdução, um reserva imediata ali, por exemplo, para o Matheus Davó, que tem sido titular, e uma substituição em relação ao Viseu, 37 anos de idade. Na hora eu já lembrei dele na fase, né, que ele teve pelo Fortaleza, que foi realmente muito boa, né, se você for analisar ali o final da temporada dele pelo Independente Medellín. E o início do Fortaleza foi sensacional. Porém, analisando o histórico mais recente, não vejo assim bons números, né? Ficaria com o pé atrás em relação a essa contratação, porque no Instituto ele somou 24 partidas, só um gol e uma assistência. No passado até jogou com mais frequência, titular e tudo mais, mas nesse ano realmente perdeu a condição de titular e houve essa rescisão de contrato
O último jogo dele ainda foi no mês de abril, dia 27, jogou faltando 3 minutos, né, pro fim, e a última partida que ele foi relacionado antes da Copa do Mundo de Clubes, no dia 11 de maio. Então eu fico com o pé atrás nessa questão. Mas se a gente for analisar os números dele, né, pelo Fortaleza em 2022, 14 gols em 57 jogos. 2023 teve uma queda nos números, mas ainda assim razoável, né? 8 gols só em 42 partidas, jogando naquela ocasião a Série A. Então, naquela ocasião lá, pelo Fortaleza, pelo menos deixou a impressão um pouco melhor do que essa última passagem dele, né? Agora, no futebol argentino, destaque para 2022, onde ele marcou na primeira divisão. Só tinha sido 2 gols também, né? Goleada 6-0 contra o Bragantino. O início muito bom dele foi na Libertadores, 4 gols, 3 na Copa do Brasil, além de 5 contando o Cearense e Estadual, e Copa do Nordeste. 2021, 22 gols pelo Independente, jogou muito tempo também no futebol mexicano, sempre com números muito interessantes, quando surgiu também no próprio Instituto e depois no Lanús. Então eu ficaria com o pé atrás, teria que ver como que seria esse contrato. Acho que a janela está próxima do fim, né? Tem ainda mais 2 semanas, mas ainda os clubes, na maioria, já estão meio que encerrando essa janela de transferências. Eu ainda teria que analisar, por exemplo, vai ser um empréstimo, uma ida em definitivo, mas contrato só até o final do ano e aí por produtividade. Se ele for bem, renova, né? Porque aí depois um empresário vai lá e coloca, subiu, automaticamente tem que renovar. Aí vai lá, ele nem consegue jogar e tem que renovar para o ano que vem com aumento salarial, né? Igual foi o Ítalo, por exemplo, que acabou tendo uma cláusula no ano passado, subiu, aí tinha que renovar, independente de se quisesse ou não, né? Então, se eu fosse o Remo, eu protegeria aí nessa questão. Jogador central mesmo, né? Apesar de não ser tão alto, tá aqui, ó, 1,75 m, joga aí dentro da área mesmo, tá aqui o desempenho dele, tanto em 2022 quanto em 2023, que apesar dos bons números pelo Fortaleza, nunca foi um titular absoluto. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários, o que você tem a dizer do Silvio Romero, 37 anos de idade, atacante, destro, 1,75 m. E aí, para ir à reta final aqui do vídeo, quero falar sobre o Alex Arce. Acho que vocês vão lembrar dele, né? Jogador que foi um grande destaque da LDU no ano passado, onde somou 35 gols em 44 jogos. Sinceramente, eu fiquei bem surpreso por ele ter saído aqui da equipe e se você for ver, não houve nenhuma compensação financeira, pelo menos não para a ida dele no Independente Rivadavia, né? Porque ficou uma questão, eu até vou pesquisar o nome dele aqui, para a gente ver o que acha, porque eu fiquei bem surpreso como que ele saiu do clube e pelo que eu vi aqui não teve uma compensação financeira ou algo nesse sentido para a saída do jogador, que voltou para o Independente Rivadavia, né? Que é um clube que ele tinha ido bem na segunda divisão do futebol argentino, 26 gols em 32 jogos em 2023. Aí em 2024, pelo que mostra aqui, ele foi comprado por 3 milhões de euros, né? 3 milhões de dólares daria, pela LDU e foi muito bem, 35 gols em 45 jogos. E aí, naquela ocasião, o Flamengo, o Corinthians, principalmente o Corinthians, foi um dos grandes interessados, além do Grêmio, aqui no Brasil, no jogador que tinha uma fase realmente sensacional na Liga do Equador, 28 gols em 31 jogos. Acho que foi o melhor desempenho, né, de um atacante do Barcelona e da LDU, né, dos dois clubes que sempre tem bons centroavantes nos últimos anos. E aí nesse ano ele já tinha 19 jogos, 7 gols e 4 assistências, não eram números ruins, e aí foi para o Independente Rivadavia de volta, né? Então isso aqui que eu fiquei bem surpreso, porque ele vinha ainda assim sendo titular pela LDU, inclusive nos duelos, né, contra o Flamengo aqui, que foi na Libertadores, tanto os 2 jogos, né, derrota para o Flamengo 2-0 e empate em 0-0 na altitude, inclusive nos 2 ele foi titular e aí voltou para o Independente Rivadavia, enfim, uma situação estranha. E por lá, até agora desempenho ok, 5 jogos, 1 gol e uma assistência. É um nome que eu ficaria de olho aí pro ano que vem, né? Acabou de chegar agora lá e tal. Independente de onde o Remo estiver, na Série A, na Série B, acho que é um nome bem interessante, paraguaio de 30 anos, que não é à toa foi convocado para a seleção paraguaia depois desse bom momento dele, né? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer e nos vemos aqui numa próxima. Valeu!